Olá, internautas! O nosso abraço, o nosso carinho para todos vocês. Muito obrigado por estar aqui nas nossas plataformas digitais. Pessoal, causa estranheza o fato do diretor-geral da Polícia Civil do Estado de Rondônia, o delegado Samir Fouad, pedir ao Ministério Público que investigue parte da imprensa que teria denegrido a imagem da Polícia Civil na divulgação dos áudios, onde o delegado Júlio César afirma que a Operação Pau Oco foi montada para incriminar o ex-governador Daniel Pereira, e agora já temos um outro áudio onde a vontade era se incriminar também o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Walter Waltenberg. Daqui a pouco eu quero trazer essas últimas informações e também fazer um apelo aqui para que a imprensa se manifeste contra esta atitude do delegado, na nossa opinião, inoportuna. Mas antes eu quero pedir para você que está em casa, em casa, então achando que eu estou na TV aqui, você viu, produção? Para você que está nos acompanhando em casa, no carro, no trabalho, no escritório, em qualquer lugar e ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui, dá um likezinho no YouTube e também acione o sininho para receber as nossas notificações. Se você está na IGTV, a TV do Instagram, mas não nos segue, recebeu conteúdo por uma outra pessoa, siga-nos os bons. Pessoal, particularmente como militante da imprensa, eu vi com bastante estranheza e uma certa repugnância a atitude do diretor-geral da Polícia Civil do Estado de Rondônia, Samir Fouad, de pedir para que o Ministério Público investigue a imprensa que teria exagerado na divulgação dos áudios, onde um delegado de polícia, no caso Júlio César, afirma que o ex-governador Daniel Pereira foi incluído de maneira vazia, vou colocar desta forma, de maneira errada na Operação Pau Oco. Olha, antes eu vou explicar aqui o que é a Operação Pau Oco. A primeira fase dela aconteceu no ano de 2018, coordenada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia e pela Polícia Civil. À época foi divulgado que foi desmontado um sistema criminoso que existia no estado de Rondônia e que cometia crimes ambientais com a participação de agentes públicos, inclusive da SEDAM. Esses agentes públicos eram responsáveis por dar documentação falsa, por incluir dados falsos no sistema, por lavagem de dinheiro e mais um monte de coisa. Em abril deste ano, nós tivemos a segunda fase da Operação Pau Oco, quando esteve na casa do ex-governador de Rondônia, Daniel Pereira, que era vice do Confúcio e assumiu quando o Confúcio saiu para a candidatura ao Senado. À época, em abril, o próprio Daniel Pereira afirmou que a operação era muito estranha, que ele sequer tinha contato com as pessoas que até então estavam sendo investigadas. Pois é, no início dessa semana, o delegado Júlio César, que faz parte do grupo que coordena a Operação Draco, teve um áudio vazado, onde ele fala que, em outras palavras, não haviam provas contra Daniel Pereira e o que nós entendemos do lado de cá é que queriam então incriminar o ex-governador. Ouça o primeiro áudio vazado. Não tem muito o que fazer agora, já foi, acabou. É orar para as coisas acontecerem, não ser tão prejudicial para a gente. Concluindo o cenário pessimista, o Daniel vai botar para cima, vai entrar com ação contra o Estado, pelos danos causados a ele, vai esculhambar a gente na mídia até entortar a nossa credibilidade, vai pro lixo, vai pro ralo. Pode acabar, esquece Draco, mas não é esse o único problema. O problema é que o Estado vai tomar a porretada, o Estado errou em relação a ele, por seus agentes públicos, vai ter que indenizar ele e vai vir regressivo contra a gente. Nós vamos dar dinheiro para esse cara. Então, esse é o cenário pessimista, vocês têm que estar entendendo a gravidade do que aconteceu. Porque em tese nós estamos induzindo o magistrado a erro sobre a existência de um OCRIM, e isso muda tudo. Se isso acontecer, senhores, do dia que esse áudio foi juntado nos autos, da prorrogação que ele foi utilizado, até hoje, inclusive a representação foi utilizado ele também como fundamento e portanto, tem a questão, além da questão da árvore envenenada que a gente utilizou na peça de prisão e busca, muito do que foi feito das representações que ele vai anular tudo daí para frente, né? Ele também, esse áudio especialmente foi usado. Então os resultados de busca também da segunda fase todos vão ser anulados. Tudo que foi coletado vai ser anulado. E aí, assim, a Pau Oco, considerando que esse áudio foi de setembro, da data que ele foi juntado para frente, o que não tinha já vai perder.
inclusive o resultado das buscas, o resultado das coisas em relação ao Daniel. Porque ele foi usado para prorrogar, para incluir o Daniel, inclusive. Então o Daniel está ileso. Depois desse áudio, veio um outro à tona ainda mais bombástico. Neste segundo áudio, também a voz do delegado Júlio César, ele afirma de uma possibilidade de incriminar, de prender. A gente fala incriminar porque já é um planejamento de se prender o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Walter Waltenberg. Aliás, é de incriminar mesmo, porque ele fala assim que vai fazer uma emenda tão demoníaca que se um dia o presidente do tribunal descobrisse que era ele, ia odiar ele para o resto da vida. Queria pedir só para a Assembleia abrir uma investigação para já colocar o presidente do tribunal sob suspeita e cair em outras partes, em outras palavras, as asinhas dele. É uma declaração muito bombástica. Vamos ouvir o que disse o delegado Júlio César. Vocês iriam perder o gostinho de passar a trabalhar diretamente com o Procurador-Geral da República e a gente prender o presidente do TJ? Eu vou preparar uma emenda tão demoníaca aqui pro Samir mostrar pro Laerte lá e quebrar ele na pica dele na Assembleia que tá... Esse bicho, se ele descobrir que é ele vai pegar o ódio de mim mesmo. Não tem problema, tá? Esvaziar completamente o poder. Isso aí cria um problema, a partir de que vier o relatório disso aí vai criar um problema. Você tem uma suspeição sobre o desembargador presidente do Tribunal de Justiça. Ou seja, foro sobe. Esses são os fatos. Primeiro, ontem nós colocamos aqui no canal a nossa revolta em relação a isso, porque agente público é pago para defender a sociedade. Esse consegue chegar à casa de um ex-governador com a ordem judicial, consegue tentar entrar na casa de um ex-governador com a ordem judicial, forjar informação. Oxalá a nós, simples mortais. Essa é que é a gravidade da coisa. Além do desrespeito à lei, além do dinheiro público que está sendo usado para uma das formas de corrupção, o medo que a gente passa a ter, porque se as instituições não são confiáveis, nós vamos confiar em quem? Aí depois o segundo áudio, que tenta se incriminar, vai fazer uma coisa demoníaca para incriminar o presidente do Tribunal de Justiça. Gente, se arma contra um presidente do Tribunal de Justiça, oxalá contra você, Félix, que está aqui me auxiliando na gravação. Então, os fatos por si só são muito graves. E hoje, o delegado Salmir Fouad, que é o da Polícia Civil, ele tem muito mais a explicar do que bravatas. Agora, no momento em que tem que se investigar, né, esses áudios, tem que se investigar se a operação realmente foi para tentar incriminar o ex-governador, que tipo de armação estava se fazendo para o presidente do Tribunal de Justiça. O senhor vem se preocupar em investigar a imprensa, delegado Salmir Fouad? Eu entendi uma forma de intimidar nós da imprensa. Sinceramente, o senhor tem coisas mais importantes agora para investigar e para explicar para a população do que pedir uma abertura de investigação contra a imprensa. Eu vi como uma forma de intimidar. Eu, particularmente, entendo que se esse for o objetivo, a imprensa não se sentirá intimidada. Porque os militantes antigos têm a sua garra, têm a tua força, têm a sua coragem, e os novos seguem no mesmo caminho. Nós da imprensa vamos continuar divulgando e fazendo as críticas que acharmos necessárias. Desnecessária foi a sua atitude de pedir e divulgar que vai investigar a imprensa. Delegado, investigue agora esses áudios, faça uma coisa mais útil para a instituição e não estamos aqui atacando a Polícia Civil. Eu falo que temos a melhor polícia do Brasil, tanto a polícia militar quanto a polícia civil. Aqui nós não temos policiais milicianos, aqui nós não temos policiais envolvidos com tráfico, nós não temos policiais envolvidos com grupo de extermínio, seja a polícia civil, seja a polícia militar, seja a polícia rodoviária, a polícia federal de Rondônia. Então, delegado, preserve a imagem desses policiais que estão nas ruas todos os dias, desses agentes que não têm estrutura de trabalho, de prédios caindo de delegacias. Preserve a imagem deles, investigando esse fato que é isolado e não apontando agora para o lado da imprensa, tá bom? Pessoal, quero agradecer aqui a vocês que me acompanhou. Aqui esteve me auxiliando hoje, nosso querido Félix Guerra. Fiquem com Deus, a melhor companhia sempre.